Todos aqueles que estão aqui no Manaim, de Domingos Martins, e a todos os demais que estão ligados conosco via satélite. Desejamos a toda a congregação a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o assunto que nos foi orientado a trazer é sobre o sacerdócio do crente. Para isso nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu os convido a abrirem a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Vamos abrir a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4. Leremos versos 14, 15 e 16. Todos abriram? Leiamos então, irmãos. Leiamos juntos. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Quando se aborda este assunto, o sacerdócio do crente, a primeira coisa que é importante trazer à memória dos irmãos é que este assunto está ligado, foi mencionado, foi trazido por Lutero como um dos princípios básicos da reforma do século XVI, a reforma protestante. Esse era um dos princípios básicos da reforma protestante do século XVI. É importante nós entendermos que... Tem uns slides? Vai passando, querido, por favor. Lutero afixou na Catedral de Wittenberg as chamadas 95 teses. Ele afixou aquelas teses, e daquelas teses pode-se tirar aquele que foi o assunto mais importante, esses 4 assuntos mais importantes daquelas 95 teses afixadas na Catedral de Wittenberg. São eles: a justificação pela fé, a Bíblia como a única regra de fé e prática, a salvação apenas pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e o sacerdócio do crente. Nós vamos nos ater então a este último tópico, que é o sacerdócio do crente. Para nós entendermos o sacerdócio do crente, é importante entender em que momento foi instituído o sacerdote. Isto é, como vieram a existir os sacerdotes. Por gentileza, acompanhe, querido. Não olhe para o outro lado não, por favor. Então, como os sacerdotes, eles começaram a existir. Os sacerdotes existiram em função da existência do tabernáculo. Então, quando Deus orientou Moisés, e ele o fez por 40 vezes, repetindo como deveria ser feito o tabernáculo. Então, após aquela orientação de Deus para se fazer o tabernáculo, fez-se então a necessidade de se instituir os sacerdotes, porque o sacerdote era aquele homem levantado por Deus, da tribo de Levi, que foi a tribo separada para cuidar das coisas do Senhor, da casa do Senhor. E da tribo de Levi, então, se levantaria os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles foram constituídos por Deus para ministrar no tabernáculo. Aquela ministração no tabernáculo era feita unicamente pelos sacerdotes. Agora, é importante, vale a pena entendermos que
O sacerdote, primeiro, foi constituído por Deus. Foi Deus que separou a tribo de Levi, em especial o sacerdócio chamado arônico, de Arão, onde os sacerdotes eles vinham se substituindo um após o outro, à medida que aqueles que estavam exercendo morriam. Então observe, o sacerdote foi instituído por Deus. A função do sacerdote, ele ministrava no templo, no tabernáculo. Era a função dele ministrar no tabernáculo. Era a função dele oferecer dons e sacrifícios pelo povo. Então o sacerdote, ele intermediava a relação do povo de Israel com o Senhor Deus. Está entendido isso? Então o sumo sacerdote, pode passar. O sumo sacerdote, ele tinha como função, uma função mais excelente, que era a de entrar no lugar chamado Santíssimo. O tabernáculo está aqui. Quando Israel saiu do Egito, Deus orientou que fosse feito um tabernáculo. Isto é, Deus queria tabernacular com o seu povo. Deus queria estar presente na vida do seu povo. Então, o tabernáculo que ficava no meio, no centro das 12 tribos. Então, em cada um dos lados do tabernáculo, havia então 3 tribos de Israel, e as 12 tribos caminhavam tendo o tabernáculo no centro, no meio. De tal maneira que isso nos leva a entender que o tabernáculo fazia, estando ele no meio, o acesso a todas as tribos era o mesmo. Isto é, todos tinham acesso à presença de Deus. O sacerdote, ele entrava, aqui está o pátio do tabernáculo, o altar do holocausto, era o primeiro elemento, de bronze, e aqui então as cortinadas, onde ficavam a primeira porção, passa por gentileza. A primeira parte do tabernáculo estava aqui, chamado lugar santo, e a segunda parte chamada de lugar santíssimo ou santo dos santos. O sacerdote, ele ministrava até aqui, até o lugar santo, e somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ou santo dos santos. Agora preste atenção que isso é muito importante para nós, para entendermos este assunto. O lugar santíssimo era o lugar onde ali estava a glória de Deus. Aqui estava, no lugar santíssimo, estava a arca da aliança. A arca da aliança e o propiciatório por cima da arca. Ali estava o Shekinah de Deus, a glória de Deus. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, somente ele podia entrar aqui, apenas uma vez por ano. Observe isso, apenas uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Era o dia mais importante no calendário de Israel. Esse dia era conhecido como Yom Kippur, ou dia do perdão, o dia da expiação. Nesse dia, que era o dia mais importante do calendário israelita, o sumo sacerdote, ele entrava aqui, passava pelo lugar santíssimo, pelo lugar santo, e entrava então no lugar santíssimo. Quando ele entrava no lugar santíssimo, ele só podia entrar com sangue. Ele não podia entrar sem sangue. Então o sumo sacerdote deveria entrar com sangue no polegar da mão direita, na orelha direita e no polegar do dedão do pé, o dedo do pé, polegar chamado hálux, dedo do polegar, o polegar direito, do pé direito. Então observe bem, somente com sangue ele poderia entrar ali. Ele não poderia entrar sem sangue, certo? Até aqui no lugar santíssimo, todos viam, ninguém via mais o sacerdote aqui. Volta para minha imagem, por gentileza. Isso. Enquanto ele ministrava no átrio, nesse chamado pátio exterior, todos o viam. Viam quando ele sacrificava o rebanho, a ovelha, viam quando ele se banhava na pia de bronze, mas quando ele entrava no lugar santo, e uma vez por ano entrava no lugar santíssimo, ninguém mais via o sacerdote. Tá certo? Agora nós vamos entender uma coisa que é muito importante. O que aconteceu quando Jesus foi à cruz?
o que aconteceu naquele momento, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele desce da glória do Pai, ele vai à cruz do Calvário. Eu vou abrir um parênteses para dizer: Jesus não foi assassinado, Jesus foi espontaneamente ao Calvário. Jesus não foi levado como ovelha que foi escoiciando, Jesus não foi levado de forma obrigatória, não foi assim. Quando Pedro quis defendê-lo, vou trazer a memória dos irmãos, e Pedro tirou a espada e mandou a espada na cabeça, que queria acertar a cabeça de Malco. Certamente Malco foi mais ligeiro, tirou a cabeça sobre a orelha, e Jesus consertou a orelha de Malco. Mas o fato é que naquele momento, Jesus disse assim: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Sabe o que são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos, para pelejar por mim, disse Jesus. Imagine os irmãos que no Antigo Testamento, quando Israel estava pelejando contra a Síria, apenas um anjo aniquilou um exército de 185 mil homens. Você imagina o que fariam 72 mil anjos? E Jesus disse assim: Pedro, eu vim para esse momento, eu vim para que se cumprisse as Escrituras, eu vim para atender uma agenda celestial, eu vim para cumprir aquilo que o Pai determinou, aquilo que eu acordei com o meu Pai na eternidade. Então Jesus se entrega espontaneamente. Não foram os soldados que o levaram ao Calvário, foi Ele que levou a multidão, porque no Calvário haveria o grande espetáculo da salvação, onde o Filho de Deus, Ele iria assumir a minha culpa. Ele não veio, irmãos, Ele não veio por aquilo que temos a oferecer, Ele veio por aquilo que somos. Estávamos condenados a uma prisão eterna, a um distanciamento eterno de Deus, e Ele veio então, por amor a mim, por amor a você. Ele vai à cruz do Calvário, para cumprir uma agenda celestial. Quando Ele vai à cruz, diz a palavra de Deus, quando Ele está pregado naquela cruz, Ele então dá um brado na cruz, Ele dá um brado. Aquele momento estava se cumprindo. A Bíblia diz na carta aos Romanos que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Isto é, nenhum de nós teríamos condições de nos aproximarmos de Deus. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele vai à cruz do Calvário e Ele assume a minha culpa. Ele se faz pecado, Ele se faz maldição, Ele assume a culpa que era minha e que era sua. E aí Colossenses diz assim, Colossenses capítulo 2 diz: e Ele cravou a cédula, o inscrito de dívida que era contra mim, Ele crava aquela cédula na cruz do Calvário, e Ele dá um brado dizendo: tetelestai, quer dizer, a dívida foi paga, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo, a dívida foi paga. Quando Jesus dá um brado na cruz, o que acontece no templo? Lá no templo, observe bem, o Filho de Deus, obrigado, o Filho de Deus, Ele dá um brado lá na cruz, e o véu do templo se rasga em dois, ele se rasga de cima para baixo. Aquilo era algumas toneladas, era próximos de 18 a 20 centímetros de largura. Sabe o que é isso, irmão? O véu se rasgou de cima para baixo, isto é, foi Deus que rasgou o véu. Ele rasgou o véu da separação. Por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O véu foi rasgado. Então, se o véu foi rasgado, a função do sumo sacerdote, olha bem, aqui é uma mera ilustração do tabernáculo, mas que nos reporta, podemos trazer à memória o que era o templo. Havia essa primeira cortinada aqui, que entrava no lugar santo, depois essa segunda cortinada, que entrava então no lugar santíssimo. Foi essa segunda cortinada, então ela se rasgou. Quando se rasgou aquela cortinada, a glória de Deus que estava aqui dentro, o acesso à glória de Deus foi aberto. Por isso a carta aos Hebreus diz assim: Ele abriu para nós um novo e vivo caminho
pelo véu que se rasgou de alto a baixo, isto é, pela sua carne. Hoje nós temos acesso à glória de Deus. Assim como os sacerdotes entravam com sangue, o sumo sacerdote entrava com sangue, nós também entramos quando usamos o poder do sangue de Jesus. Então, a figura do sacerdote aqui, ela perdeu a utilidade. Quando Jesus vai à cruz e o véu do templo se rasga, o que aconteceu? Ele nos fez reis e sacerdotes. Nós temos agora um sacerdócio real, diz a palavra de Deus. Ele nos fez sacerdotes. Agora nós vamos exercer o nosso sacerdócio. De que maneira? Quando nós usamos o poder do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Meu irmão, é ousadia. Tem que ter ousadia para entrar na presença de um Deus que é santo. Não é mérito, não são as nossas obras, não é aquilo que nós somos, é ousadia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo. É pelo sangue de Jesus que nós entramos aqui. Aquilo que cabia ao sacerdote, o sumo sacerdote, apenas uma vez por ano, o crente entra toda hora. Está à nossa disposição a glória do Deus Todo-Poderoso, toda hora. Então nós exercemos o nosso sacerdócio, de que maneira? Nos usando daquilo que o sacerdote utilizava, o sangue. Quando nós usamos o sangue de Jesus, nós exercemos o nosso sacerdócio, temos acesso à glória de Deus. Agora olha bem, por isso você não precisa de dizer, olha fulano, claro que a igreja pode orar por nós, e é importante, a igreja, o corpo se movimentando, é necessário que isso aconteça. Agora, nós não temos mais um intercessor, está certo? Nós não temos mais aquele que é a figura do intercessor, a figura do mediador, não. Quando Jesus morre, vai à cruz, o que acontece com o véu? Ele se rasga. Quando ele se rasga, você e eu agora somos sacerdotes do Deus eterno. Nós entramos na presença de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, o seu Filho. Agora o que aconteceu? Hebreus capítulo 9, verso 12 diz assim, que Jesus, o sumo sacerdote, ele entrou no santuário eterno e ele efetuou uma eterna redenção. Então, lá no sacerdote eterno, lá na eternidade, ele entra e ele efetua uma eterna redenção. Somos salvos, remidos, resgatados pelo sangue inocente de Jesus Cristo, nosso bendito e eterno Salvador. Agora veja uma coisa, você pode achar para mim, meu querido, Êxodo capítulo, não, nesse não, farás campainhas nas cores azul, púrpura e carmesim. Êxodo capítulo 39, verso 25 e 26. Olha bem o que está escrito lá no Antigo Testamento, em Êxodo. Ele vai achar, vai colocar aqui para nós. Deus orientou a vestimenta do sumo sacerdote. Então, os sacerdotes, quando eles entravam no lugar santo, vou ressaltar, no lugar santíssimo ele entrava todo vestido de linho. No lugar santo ele entrava todo aparamentado. Você tem um aparamento? Sumo sacerdote? Deve ter. Não? Problema não. O sumo sacerdote, o sacerdote entrava todo aparamentado. Havia na borda do manto sacerdotal, lá na borda, havia na borda do manto sacerdotal, campainhas nas cores azul, púrpura e carmesim. Essas campainhas eram feitas a fio torcido. Olha bem o que diz a palavra de Deus. Feitas a fio torcido, nas cores azul, púrpura e carmesim. Ali estava uma mensagem profética. Entre uma campainha, entre uma romã, bordada nas cores azul, púrpura e carmesim, era para ser colocada uma campainha de ouro. Presta atenção. Vamos entender o que estava profeticamente, o que estava na borda do manto sacerdotal. Entendamos.
Está aqui. As romãs bordadas nas cores azul, púrpura e carmesim. Entre uma romã e outra havia uma campainha de ouro. O sumo sacerdote entrava assim no lugar santo. Lembra os irmãos que ninguém mais o via. Todo mundo via quando ele estava no pátio. Quando o cordeiro era sacrificado, ele entrava no lugar santo, ninguém mais o via. Que eram cobertas, haviam as cortinadas. Entendido? Sim ou não? Entendido? Ninguém mais via quando o sacerdote entrava no lugar santo. Ele entrava então vestido assim. Isso é apenas uma ilustração, ninguém se preocupe com isso. Então quando ele entrava, presta atenção. À medida em que ele ministrava lá dentro, em que ele tratava os pães da proposição, em que ele acendia a lâmpada, em que ele mantinha o azeite da lâmpada do candeeiro e tudo mais. Toda aquela ministração lá dentro, ele se movimentava. À medida que ele se movimentava, ninguém mais estava vendo o sacerdote, mas todos sabiam que ele estava vivo. Mas de que maneira Deus fez com que todos soubessem que ele estava vivo? Quando ele se movimentava, a campainha na borda tilintava. Então as pessoas que estavam do lado de fora, as tribos que estavam acampadas em redor, elas sabiam o seguinte: nós não estamos vendo o sumo sacerdote, mas nós sabemos que ele está vivo, porque a campainha está tilintando. À medida que a campainha tilintava, todos sabiam: não vemos ele mais, mas ele está vivo. Agora vamos entender a mensagem profética na borda do manto sacerdotal. A romã é um fruto pouco conhecido hoje, escasso até em alguns lugares. Mas romã é um fruto que, vou trazer a memória dos irmãos, quando está maduro, o que acontece com romã? Quem sabe? Quando a romã está madura, a casca dela começa a rachar, não é isso? A casca vai rachando. Se você deixar, a casca vai rachando e começa a abrir a romã, e o interior dela começa a se mostrar. Jesus veio para morrer a minha morte e a sua morte, para que nós pudéssemos viver a vida que Ele nos trouxe. Agora entendamos uma coisa: ninguém tocou em Jesus antes da hora. Há diversos textos na Bíblia que diz assim: ninguém tocou nele, e ele disse: não tocar em mim, porque ainda não é a minha hora. Não era a hora. Quando tentavam prendê-lo, não conseguiam, porque não era a hora. Mas quando a romã estava madura, Jesus subiu o Monte das Oliveiras, e ele começou a dizer aos discípulos assim: o Filho do Homem é de ser entregue, as ovelhas ficarão dispersas, eles haverão de me levar, eu vou ser preso, eu vou morrer. Quando Jesus declara isso aos seus discípulos, ele estava dizendo o seguinte: a romã está madura, o tempo profético de Deus, para que eu revele todo o interior do meu amor ao mundo, vai agora acontecer nesse exato momento. Pedro diz assim: não, Senhor, de modo algum, o Senhor não pode fazer isso. Ele diz: Pedro, eu vim para esse momento, Pedro, eu vim para esse instante. Então a romã estava madura quando ele se entrega na cruz. Era o tempo determinado não pelos homens, mas o tempo determinado na agenda de Deus. Então quando Jesus é levado, ele leva aquela multidão para um grande espetáculo da salvação. Ele vai à cruz, ele olha para a multidão e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O último brado dele foi tetelestai, a dívida foi paga. Naquele instante, a Bíblia diz que ele não chama Deus de Deus. É o único momento em que ele não chama Deus de Pai, perdão. Ele vai chamar Deus de Deus. Ele sempre diz: eu e o Pai somos um. Mas naquele momento, a única coisa que ele reclamou foi: ele não sentiu falta, ele não reclamou das chicotadas, da coroa de espinhos, do escárnio, da traição. Ele não reclamou de nada. A única coisa que ele disse foi: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me desamparou? Não era mais o Pai, era o Deus. Mas o meu pecado ele levou sobre ele. O nosso pecado ele cravou naquele instante. A cédula da nossa condenação, ele estava ali, cravando-a na cruz, para dizer: nenhuma condenação há mais para você. O véu se rasgou, irmão. Você sabe o que é isso? Você é sacerdote de Deus.
Você pode clamar agora. Os céus estão abertos. A glória do Todo-Poderoso está à disposição da igreja. A romã fala disso. As romãs eram nas cores azul, púrpura e carmesim. Por que azul? O azul fala do amor de Deus. A púrpura fala da realeza. E o carmesim do sangue. Olha a frase profetizada na borda do manto sacerdotal. O amor de um rei que, sendo Deus, se fez homem e derramou seu sangue carmesim naquela cruz. Na hora certa a romã estava madura. Mas por que as campainhas então? Porque a Bíblia diz que ele morreu pelo meu pecado, mas ele ressuscitou para a minha justificação. As campainhas, à medida que ele andava, todos sabiam, eu não vejo mais, mas pelo tilintar da campainha eu sei, ele está vivo. Então na borda do manto sacerdotal tem uma mensagem profética. Volta aqui a borda. Uma romã, ele morreu. Uma campainha, ele está vivo. Outra romã, ele morreu. Outra campainha, ele está vivo. Então na borda do manto sacerdotal a mensagem é: ele morreu, mas está vivo. 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 Ele está vivo. Se a morte o tivesse derrotado, nós não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui porque ele matou a morte. Ele aniquilou a morte. Ele venceu a morte. As ânsias da morte não puderam detê-lo. Ao terceiro dia, ele arrancou a chave da morte, arrancou a chave do inferno e ressuscitou. Ele está à destra do Pai soberanamente. Ele reina soberanamente. Esse é o Filho de Deus que entrou no tabernáculo eterno e efetuou uma eterna redenção. Somos libertos pelo sangue de Jesus. Temos vida porque Ele ressuscitou. Ele morreu, mas está vivo, irmão. Exerça o seu sacerdócio. Ele morreu, mas está vivo. Ele morreu, mas está vivo. Dê glória ao nome dEle, porque Ele é digno de adoração. Nós vamos encerrar dizendo: Ele morreu por mim, mas Ele venceu o meu inimigo, a morte. Até Jesus vir ao mundo, o pecado e a morte tinham vencido todos os homens. Mas quando Ele veio, Ele vence o pecado em vida, e Ele vence a morte, indo no lugar dela. Ele travou a batalha contra a morte lá no campo dela. Ele venceu a morte. A Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Aguilhão é aquilo que se fere o animal. O aguilhão da morte é o pecado. Quando a morte, com o aguilhão na mão, quis feri-lo, ela não pôde feri-lo porque ele não tinha pecado. Ele venceu a morte. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, morreu a nossa morte, pagou na cruz do pecado a minha dívida, e hoje nos fez sacerdotes de Deus. Entramos no santuário agora, irmãos. Nós podemos começar a pedir. Podemos começar agora, vamos encerrar pedindo ao Senhor. Pastor Gedeuti fez uma abertura aqui. Não há um pedido mais maravilhoso do que o pedido de conseguir chegar ao céu. Eu quero encerrar aqui dizendo isso. Talvez o pedido mais importante que muitos esquecem é vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Se nós chegarmos ao céu, meu irmão, tudo terá valido a pena. Mas se não entrarmos pelos portais celestiais, nada terá valido a pena. Vale a pena negar o pecado. Eu quero encerrar com um exemplo. A mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não podia sair no meio da multidão, porque quem tinha um fluxo de sangue, naquilo que tocava, tornava-se imundo. Só havia um local que quem tinha fluxo de sangue não tornava imundo, era a fonte das águas. E ela foi exatamente em direção à fonte das águas. Ela chegou diante da fonte das águas sem dizer nada a ninguém.
ela chegou por detrás dele, ela não pediu audiência a Pedro, ela não pediu para Tiago interceder por ela, ela não disse a João: João, você é íntimo dele, fala com ele que eu preciso ser atendida. Não disse nada disso. Ela simplesmente chegou por detrás, se abaixou. Quer sentir o poder dele, irmão? Se abaixa. Sabe por que muito crente hoje não sente mais o poder de Jesus? Porque deixou de se abaixar. A Bíblia diz que ela não tocou no ombro dele, não foi? Ela não tocou no braço dele, nas costas dele. A Bíblia diz que ela tocou na orla dos seus vestidos. Ela tocou nessa mensagem profética: ele morreu por mim, ele ressuscitou por mim, ele venceu por mim, ele me deu a vitória na cruz, ele venceu o meu inimigo. Agora nenhuma condenação a mais, o novo e vivo caminho está aberto, irmão. Quando ela tocou nessa mensagem profética, a Bíblia diz que imediatamente o sangue dela cessou. É impossível você viver uma experiência com ele e continuar perdendo vida. Gostaria de encerrar esse seminário com a primeira aula da manhã. A coisa mais importante que eu quero ouvir é aquilo que está na Bíblia. Eu quero muito ouvir isso. Com todas as fraquezas que nós temos, com todas as lutas que temos, somos sacerdotes. O nosso sumo sacerdote está lá. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Passa rapidamente aqui aquelas. Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque. Passa. Mediador, os versículos, por gentileza. Gostaria que a igreja lesse. Leia comigo, irmãos, Hebreus 9:15. E por isso é mediador de um novo pacto, que intervindo a morte para a remissão das transgressões. Amém? Tem promessa para você, irmão. É uma herança eterna. Sacerdotes têm uma herança eterna para nós. Fiador é aquele que paga a dívida que eu não tenho condição de pagar. Ele assumiu a dívida minha e eu não tinha como pagar, ele pagou por mim, ele morreu a minha morte. Ele assumiu a minha culpa. Leiamos Hebreus 7:22. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Outro, insubstituível, nenhum outro é igual a ele. Foi ele que morreu na cruz por nós. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, chama-se ele Jesus Cristo, homem. Aleluia. Intercessor. 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, aleluia. E se alguém pecar, temos um advogado, advocato, chamado para estar ao lado. Advogado. Temos um advogado para com o Pai. Como é que se chama esse advogado? Agora, esse advogado não advoga a nossa inocência. Espantei? Ele não advoga a nossa inocência. Ele assume a nossa culpa, é diferente. Ele não diz para o pai assim: não, ele é inocente, ele nunca pecou, ele não tem essa falha não. Não, ele diz: realmente ele tem essa falha, mas eu morri na cruz, e o meu sangue tem poder para perdoar pecados. Eu sou o advogado dele. Ele sabe que nós somos culpados, e ele é o advogado que nunca perdeu uma causa, irmãos. Nós vamos encerrar em pé, por esse advogado bendito que está na eternidade. Nós vamos exercer o nosso sacerdócio agora. Aquilo que a mulher com fluxo de sangue fez, nós vamos fazer também. Se humilha, irmão. Desce. Quer tocar na orla dos vestidos dele, tem que descer, tem que abaixar. Tem que sair do pedestal. Tem que parar de achar que é alguma coisa.
Nós não somos nada. Quem é Ele? A glória é dEle, o louvor é Ele, somente Ele. Diante de nós está o nosso pecado, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Temos acesso à glória. O Shekinah está diante de nós, irmão. Só o povo, deixa a glória. Dá glória, irmão. Pode dar glória. Dá glória pela sua salvação. Meu Deus, meu Pai. Meu irmão, tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Eu quero ouvir. Que diz assim: naquele dia, nós queremos ouvir dele: servo, serviçal, escravo, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. É muito pouco, mas eu vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Só o instrumento, deixa a igreja glorificar. Não merecemos, mas Ele merece. Não somos dignos, mas somos comprados por alto preço. Eis aqui o sacerdote do crente. Clama, irmão. Erga sua voz aos céus. Baixou, bacata, lá, baçom, basteiro. Adoramos o teu nome por esta manhã, por esta tarde bendita, Senhor. Reconhecemos a nossa indignidade, mas bendizemos a Ti, porque o véu da separação foi retirado. Hoje as nossas orações sobem. Nós cremos como aroma suave diante de Ti. Oh Deus bendito e exaltado, engrandecido seja o Teu nome. Continua, Senhor, conosco. Pelo sangue de Jesus te adoramos. Em nome de Jesus.